3 meses haviam se passado desde aquela noite transformadora, e a varanda da casa grande testemunhava mais uma conversa íntima entre Eduardo e Nicole. O pôr do sol texano pintava o céu de tons alaranjados e rosados, criando um cenário perfeito para duas pessoas perdidamente apaixonadas. Eduardo balançava suavemente na cadeira de madeira, com Nicole acomodada em seu colo, a cabeça apoiada em seu peito. Ela usava um vestido branco simples com pequenas flores azuis, uma peça que ele havia comprado para ela numa de suas idas à cidade, e os cabelos encaracolados caíam soltos sobre os ombros, dourados pela luz dourada do entardecer. Você lembra como foi nossa primeira noite? Nicole perguntou suavemente, traçando círculos no peito dele por cima da camisa. Eduardo sorriu, beijando o topo de sua cabeça. Como poderia esquecer? Você estava tão nervosa que tremia. Eu não estava nervosa, ela protestou, se afastando para olhá-lo. Estava ansiosa. Ansiosa para me ter. Ele murmurou contra seu ouvido, fazendo-a estremecer. Lembro de cada detalhe daquela noite, minha menina. Nicole corou, mas sorriu. E você? Quando foi que soube que me queria de verdade? No primeiro dia que te vi na cozinha, cantando como um anjo. Mesmo quando você me enfrentou, pensei, essa mulher vai ser minha ruína ou minha salvação. Fui sua salvação. As duas coisas, Eduardo respondeu, puxando-a para um beijo terno. Me salvou de mim mesmo, mas me arruinou para qualquer outra mulher. Foi nesse momento que Rosa apareceu na varanda, trazendo uma bandeja com café. Seus movimentos estavam tensos, visivelmente desconfortável com a situação entre sua filha e o patrão. Dona Rosa, Eduardo disse respeitosamente, ajudando Nicole a se levantar de seu colo. Preciso conversar com a senhora. Rosa hesitou, colocando a bandeja em uma mesa pequena. Sim, patrão. Por favor, sente-se. A mulher se acomodou nervosamente na cadeira próxima. Eduardo tomou as mãos de Nicole, entrelaçando os dedos. Dona Rosa, eu amo sua filha profundamente. E quero me casar com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa olhou de Eduardo para Nicole, depois de volta para Eduardo, sua expressão passando por choque, preocupação e algo que parecia alívio. Patrão, isso é muito sério, ela murmurou finalmente. Nunca falei tão sério na minha vida, Eduardo respondeu firmemente. Em 3 meses, Nicole será a senhora desta casa. Nicole soltou um pequeno grito de surpresa e felicidade. 3 meses. Rosa empalideceu. Mas, isso é muito rápido. E até lá, vocês dois, onde vão dormir? A pergunta direta fez tanto Eduardo quanto Nicole se entreolharem, ligeiramente constrangidos. Dormiremos separados, como deve ser, Eduardo disse com dignidade. Então daqui a 3 meses vocês dormem juntos? Rosa perguntou, ainda processando. Eduardo e Nicole ficaram sem palavras por um momento. Bem, sim, Eduardo respondeu, tentando manter a compostura. Rosa suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto. E se for em 1 mês? 1 mês. Eduardo piscou, surpreso. Se vão se casar mesmo, prefiro que seja logo. Antes que as fofocas se espalhem mais do que já estão. Nicole ficou furiosa. Mas mãe, 1 mês é muito pouco tempo. Podemos fazer um casamento simples aqui na fazenda, Eduardo sugeriu rapidamente. Nada elaborado. Rosa assentiu lentamente. 1 mês, então. Mas quero tudo feito direito. Nicole olhou para Eduardo, depois para a mãe, e finalmente suspirou. Está bem. 1 mês. O mês que se seguiu foi de pura euforia e correria. A casa grande se transformou em um centro de atividade frenética, com Rosa comandando os preparativos como uma general. Nicole flutuava entre a felicidade e o nervosismo, dividindo-se entre estudos, preparativos e os momentos roubados com Eduardo. O maior desafio veio quando Eduardo percebeu que precisaria resolver questões urgentes na San Miguel. Não posso ir agora, disse a Miguel. Não posso deixar Nicole. Patrão,
São só 3 dias. E os contratos? Eduardo sabia que Miguel estava certo, mas a ideia de se afastar de Nicole era insuportável. Eles haviam desenvolvido uma rotina preciosa. Todas as noites ele a buscava na faculdade, dirigiam pelas estradas conversando, e tinham momentos íntimos na picape antes dele a deixar em casa. Momentos carregados de desejo contido e beijos apaixonados que sempre paravam no limite, respeitando a decisão de esperarem pelo casamento. Você vai ficar bem? Eduardo perguntou na véspera da viagem, segurando-a nos braços dentro da picape. Vou sentir sua falta, ela sussurrou contra seus lábios. Quando Eduardo voltou 3 dias depois, estava ansioso e faminto por ela. Encontrou Nicole saindo da faculdade e ela correu para seus braços. Preciso de você, ele murmurou contra seus cabelos. Estes dias foram uma tortura. Necessito tanto. Eu também, ela sussurrou. Mas hoje não posso. Tenho prova importante amanhã. Eduardo suspirou, decepcionado. Seus estudos vêm primeiro, minha menina. Eles dirigiram em silêncio, a tensão sexual palpável. Quando pararam próximo à casa dos funcionários, Nicole hesitou. Eduardo, falta apenas uma semana. Uma semana, ele repetiu como uma oração. Naquela noite, Eduardo estava em seu quarto, inquieto. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a casa dos funcionários na distância. Foi quando viu uma luz se acender no quarto de Nicole. Sem pensar 2 vezes, saiu da casa e caminhou até lá. Encontrou Nicole na porta, como se estivesse esperando por ele. Não consegui estudar, ela admitiu baixinho. Só consigo pensar em você. Nicole. A voz dele estava rouca de desejo contido. Agora sou toda sua, ela sussurrou, se aproximando dele na escuridão da varanda. Eduardo a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão represada dos últimos dias. Estou tão ansioso para te ver usando meu sobrenome. Nicole Mendoza. Vai afastar todos os garotos da faculdade. Só quero ser sua, ela gemeu contra seus lábios. Eles se beijaram apaixonadamente na sombra da varanda, mãos explorando, corações disparados, até que Eduardo teve forças para se afastar. Uma semana, minha menina. Só mais uma semana. O dia do casamento amanheceu dourado e perfeito. A cerimônia seria no jardim que Isabel plantara, uma escolha consciente de Eduardo para honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Quando chegou a hora, Eduardo esperou nervoso no altar improvisado. A música começou, I Will Try de Alan Jackson. A mesma canção que Nicole cantarolava naquele primeiro dia na cozinha. E então ela apareceu. Nicole caminhava em sua direção escoltada por Miguel, radiante em um vestido simples mas elegante de cetim branco com rendas delicadas. Os cachos dourados estavam presos em um coque elegante, com algumas madeixas soltas emoldurando seu rosto luminoso. Quando chegou até ele, Eduardo tomou suas mãos. Linda, ele sussurrou, e ela sorriu através das lágrimas de felicidade. A cerimônia foi simples mas emocionante. Eles trocaram votos escritos por eles mesmos, palavras de amor eterno e promessas de felicidade. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Eduardo beijou sua esposa com toda a ternura do mundo. A festa continuou até tarde com música e dança. Mas Eduardo mal conseguia se concentrar em qualquer coisa que não fosse sua esposa. A palavra soava doce em sua mente. Quando finalmente se retiraram para o quarto principal, completamente redecorado por rosa para ser um novo começo, Nicole estava nervosa mas radiante. Finalmente, Eduardo murmurou, fechando a porta. Nicole estava próxima à janela, banhada pela luz da lua. Ela se virou para ele com um sorriso tímido mas sedutor. Minha esposa, ele disse suavemente. Meu marido. Eduardo se aproximou devagar, reverentemente. Com dedos trêmulos, começou a abrir o zíper do vestido de noiva, beijando cada centímetro de pele que ia sendo revelado. Nunca vou me cansar de te despir, ele murmurou contra sua pele. Quando o vestido caiu aos seus pés, Eduardo conteve a respiração. Por baixo,
Nicole usava um espartilho de renda branca que realçava seus seios e deixava a parte inferior descoberta, apenas com meias rendadas e salto alto. Sempre me surpreendendo, ele suspirou, os olhos escuros queimando de desejo. Nicole sorriu dengosa. Você gosta? Em resposta, ele a ergueu nos braços e a deitou suavemente na cama, beijando-a com toda a paixão contida de meses de espera. Finalmente livres de todas as barreiras, eles se amaram com uma intensidade avassaladora. Sem preocupações, sem pressa, apenas o êxtase puro de dois corações que se encontraram. Nicole suspirava e gemia sob suas carícias, gritando seu nome quando as ondas de prazer a dominavam. Meu homem, ela sussurrava entre gemidos. Minha mulher, ele respondia, levando-a ao paraíso repetidas vezes. Quando chegaram ao clímax juntos, foi como se o próprio céu se abrisse, duas almas se fundindo em uma só, selando não apenas seu amor, mas a promessa de uma vida inteira de felicidade. Naquela noite mágica sob as estrelas do Texas, Eduardo e Nicole se tornaram verdadeiramente um só, começando sua jornada como marido e mulher com todo o amor que dois corações apaixonados poderiam compartilhar. 2 semanas após o casamento, Eduardo e Nicole estavam tomando café da manhã na varanda quando ele trouxe o assunto que vinha adiando. Minha menina, precisamos conversar sobre nosso futuro. Nicole olhou para ele por cima da xícara de café, notando a seriedade em seu tom. O que foi? Precisamos nos mudar para San Miguel. A fazenda principal ficará sob os cuidados de Miguel, mas nosso lar será lá. O rosto de Nicole empalideceu instantaneamente. Mas eu não conheço ninguém lá, Eduardo. Aqui está minha mãe, meus amigos da faculdade. Eduardo se levantou e se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Amor, você tem a mim. Em todos os momentos, em cada respiração. Não precisa de mais ninguém. Mas... Escuta, ele interrompeu suavemente, pegando suas mãos. Durante o tempo que passei lá antes de nosso casamento, mandei expandir a casa. Era pequena demais para minha rainha. Você merece uma casa digna de quem você é, a senhora Mendoza. Os olhos de Nicole se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas mistas, tristeza por deixar o conhecido, mas também emoção pelo cuidado dele. Você fez isso por mim? Tudo que faço é por você, minha menina. 3 dias depois, quando chegaram a San Miguel, Nicole ficou sem palavras. A casa havia sido completamente transformada. O que antes era uma construção simples de 3 quartos agora era uma residência elegante com 2 andares, varandas amplas, jardins planejados e uma vista deslumbrante dos campos. Eduardo! Ela sussurrou, descendo da picape com os olhos arregalados. A casa é ainda mais linda do que eu imaginei. Ele sorriu, satisfeito com sua reação. Você gosta mesmo? Gosto. Eu amo. Nicole correu para seus braços, beijando-o apaixonadamente. Amo você por ter pensado em cada detalhe. Nos meses que se seguiram, eles viveram em uma bolha de felicidade perfeita. Nicole continuou seus estudos à distância, enquanto Eduardo cuidava dos negócios da fazenda. Todas as noites, eles se reencontravam como se fosse a primeira vez, explorando não apenas seus corpos, mas também suas almas, descobrindo camadas cada vez mais profundas de amor. Eduardo, você tem certeza de que precisamos ir a essa festa? Nicole perguntou, ajustando o vestido azul marinho que realçava suas curvas. Ela havia ganhado alguns quilos nos últimos meses, o que Eduardo atribuía à felicidade conjugal e à boa comida que ela preparava. É importante para os negócios, amor. Todos os fazendeiros da região estarão lá. E eu quero mostrar minha esposa linda para todo mundo. A festa de beneficência anual dos fazendeiros era realizada no clube mais elegante de Millfield. Eduardo e Nicole entraram de braços dados, ele imponente em seu terno escuro, ela radiante em seu vestido que acentuava sua silhueta mais arredondada. No início, tudo correu bem. Eduardo apresentou Nicole a vários colegas, todos impressionados com a jovem e bela esposa do fazendeiro. Mas foi quando eles se separaram momentaneamente,
Ele para falar de negócios, ela para ir ao banheiro, que a situação mudou. Quando Nicole voltou, viu uma cena que fez seu sangue ferver. 3 mulheres rodeavam Eduardo próximo ao bar. Sara, a morena da loja de ferragens que ele costumava encontrar antes de conhecê-la, estava particularmente próxima, uma mão pousada em seu braço. Eduardo, você está tão bonito esta noite. Sara ronronava, os dedos traçando o tecido de seu terno. Casado te deixou ainda mais charmoso. Outra mulher, loira e vistosa, se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, a mão descansando perigosamente próxima ao seu peito. Nicole sentiu o mundo girar. O ciúme a atingiu como uma onda violenta, fazendo seu coração disparar e sua respiração ficar difícil. Ela tentou se aproximar, mas suas pernas tremiam e sua visão começou a escurecer. Eduardo! Ela chamou fracamente, estendendo a mão. Foi quando tudo escureceu. Eduardo ouviu o baque e se virou para ver Nicole caída no chão, inconsciente. Empurrou as mulheres de lado sem cerimônia e correu para ela. Nicole! Meu Deus, Nicole! Ele a pegou nos braços, seu rosto pálido como papel. Alguém chame um médico. Agora! Eduardo, calma, talvez seja só o calor. Sara tentou tocar seu braço novamente. Não me toque! Ele rugiu, fazendo-a recuar assustada. Saiam da frente! Eduardo carregou Nicole para o carro e dirigiu como um louco até o hospital mais próximo, sussurrando orações e promessas de amor durante todo o trajeto. Doutor, como ela está? O que aconteceu? Eduardo perguntou desesperado quando o médico saiu da sala de exames. O médico sorriu. Parabéns, Sr. Mendoza. Sua esposa está grávida. Aproximadamente 8 semanas. Eduardo ficou paralisado. Grávida? Isso não é possível. É perfeitamente possível, senhor. Ela está bem, apenas teve uma queda de pressão devido ao estresse e às mudanças hormonais. Podem ir para casa, mas ela precisa de repouso. Durante a volta para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor. Nicole estava radiante com a notícia, mas ainda furiosa com a cena que presenciara na festa. Eduardo, sobre aquelas mulheres. Não agora, Nicole. Não agora? Elas estavam se esfregando em você como gatas no cio. Eduardo não respondeu, sua mente ainda processando a notícia. Grávida. Como isso era possível? Quando chegaram em casa, Nicole foi direto para o quarto, mas Eduardo ficou na sala, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Depois de 1 hora, ele finalmente subiu. Encontrou Nicole sentada na cama, ainda vestida, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Como você está grávida? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Nicole o encarou, confusa. Como assim? Como estou grávida? Somos casados, Eduardo. Fazemos amor todas as noites. Mas eu sempre soube que não podia ter filhos, ele disse, a voz quebrando. Os médicos foram claros há anos atrás. Isabel e eu tentamos por tanto tempo. A revelação atingiu Nicole como um tapa. Você acha que eu te traí? Eu não sei o que pensar. Eduardo explodiu, a confusão e o medo falando mais alto que a razão. Isso não deveria ser possível. Nicole se levantou da cama, os olhos brilhando de dor e raiva. Como você pode dizer isso? Como você pode questionar minha fidelidade? Não estou questionando, eu preciso entender. Entender o quê, Eduardo? Que milagres acontecem? Que talvez os médicos tenham se enganado. Ou você prefere acreditar que sua esposa é uma mentirosa e uma traidora? Eduardo percebeu que havia cruzado uma linha perigosa. Nicole, Não, ela gritou, as lágrimas caindo livremente agora. Você me machucou mais do que qualquer pessoa já conseguiu. E numa das noites mais felizes da minha vida. Ela correu para o banheiro e bateu a porta, deixando Eduardo sozinho com seus demônios e suas dúvidas torturantes. Do outro lado da porta, Nicole chorava convulsivamente,
Uma mão protegendo instintivamente o ventre onde crescia o filho que deveria ser a maior bênção de suas vidas, mas que agora parecia ter se tornado motivo de dúvida e dor. Eduardo encostou na parede, deslizando até o chão, a cabeça entre as mãos. Como havia chegado a esse ponto? Como o amor mais puro que já sentirá havia se transformado em algo tão doloroso? Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles dormiram separados, ela trancada no banheiro, ele no chão do quarto, ambos destruídos pela revelação que deveria ter sido a maior alegria de suas vidas. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera pesada e tensa na casa da San Miguel. Eduardo havia passado a noite em claro no chão do quarto, alternando entre remorso e confusão, enquanto Nicole permanecerá trancada no banheiro, chorando silenciosamente e protegendo instintivamente o ventre onde crescia seu filho. Eduardo levantou-se com o corpo dolorido e bateu suavemente na porta do banheiro. Nicole, por favor, saia daí. Precisamos conversar. Silêncio. Minha menina, você precisa comer alguma coisa. Por favor. A porta se abriu lentamente. Nicole saiu com os olhos inchados de tanto chorar, o rosto pálido e abatido. Ela passou por ele sem olhá-lo nos olhos e desceu para a cozinha. Eduardo a seguiu, observando como ela se movia roboticamente pela cozinha, preparando café com gestos mecânicos. A mulher vibrante e apaixonada que ele conhecia parecia ter sido substituída por uma versão frágil e distante. Nicole. Ele começou. Não. Sua voz saiu cortante. Ainda não. Eles tomaram o café da manhã em silêncio absoluto, cada um perdido em seus próprios pensamentos tortuosos. Eduardo olhava para ela constantemente, desesperado para quebrar a barreira gelada que se formara entre eles. Nicole, por sua vez, mantinha os olhos fixos no prato, uma mão inconscientemente protegendo o ventre. Para ela, apenas uma certeza ecoava em sua mente. Aquele filho era de Eduardo. Não importava o que os médicos haviam dito anos atrás, não importavam as dúvidas dele. Ela sabia a verdade. Para Eduardo, 20 anos de certeza médica sobre sua esterilidade entravam em choque com a realidade. Como podia aceitar que a mulher da sua vida estava grávida quando havia se resignado há tanto tempo a nunca ser pai? A confusão o consumia, misturando-se com o remorso pela maneira como havia reagido. No final da tarde, quando Eduardo voltou do trabalho nos pastos, trabalho que havia usado como fuga dos próprios pensamentos, encontrou Nicole sentada na varanda, olhando o horizonte com uma expressão determinada que ele não reconheceu. Precisamos conversar, ela disse sem olhar para ele. Eduardo se aproximou cautelosamente, como se ela fosse um animal ferido que pudesse fugir a qualquer momento. Nicole, sobre ontem à noite. Não sei o que você decidiu fazer, ela o interrompeu, finalmente virando-se para encará-lo. Seus olhos estavam secos agora, mas havia uma frieza neles que cortou o coração de Eduardo. Mas eu já tomei minha decisão. O pânico se apoderou dele instantaneamente. O que você quer dizer? Decidi que vou amar e proteger este filho. Nosso filho. Sim, nosso, porque este bebê é seu, Eduardo, goste você ou não de acreditar nisso. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Você está me deixando? A pergunta desesperada fez Nicole hesitar por um momento. Ela viu o medo genuíno em seus olhos, o terror de perdê-la, e algo dentro dela se amoleceu ligeiramente. Não sei ainda, ela respondeu honestamente. Depende de você. Do que você precisa de mim? Eduardo se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Me diga o que fazer. Me diga como consertar isso. Nicole retirou as mãos das dele. Preciso que você me diga, olhando nos meus olhos, se acredita que este filho é seu. Preciso saber se você confia em mim. Eduardo a encarou por um longo momento. Via a dor em seus olhos, a vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás da determinação. Lembrou-se de tudo que conhecia sobre ela, sua honestidade brutal, sua lealdade inabalável, a maneira como ela o amava sem reservas. Perdão, ele sussurrou, a voz quebrando. Por favor, me perdoe. Eu fui um idiota.
Eduardo. Não, deixe-me terminar. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. 20 anos, Nicole. 20 anos acreditando que eu era estéril. Isabel e eu tentamos tanto, tantos médicos, tantos tratamentos, tantas esperanças destruídas. Quando ela morreu, pelo menos eu não tinha que carregar a culpa de não ter lhe dado filhos. Nicole escutava em silêncio, vendo pela primeira vez a profundidade da ferida que Eduardo carregava. E então você aparece na minha vida como um furacão. Ele continuou, parando diante dela. Me faz sentir coisas que eu achei que nunca mais sentiria. E agora me diz que vai ter um filho meu. Meu filho. Você entende como isso abala tudo que eu acreditava sobre mim mesmo. Mas você duvidou de mim, ela disse baixinho. Por 5 minutos de pânico e confusão. Sim. E foi a coisa mais estúpida que já fiz na vida. Eduardo se ajoelhou novamente, desta vez pegando o rosto dela entre as mãos. Nicole, eu conheço você. Sei quem você é. Sei que você jamais me trairia. Este filho é meu, e eu vou passar o resto da vida me desculpando por ter duvidado disso nem que fosse por um segundo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Nicole. Eduardo. Eu te amo, ele disse com intensidade. Amo você e amo nosso filho. E se você me der mais uma chance, eu vou provar todos os dias que sou digno de vocês dois. Nicole o estudou por um longo momento. Podia ver a sinceridade em seus olhos, o remorso genuíno, mas também podia sentir a dor que suas palavras da noite anterior haviam causado. Eu escolhi amar e proteger este bebê, ela repetiu. Mas preciso saber, você escolhe o mesmo? Sim, Eduardo respondeu sem hesitar. Escolho vocês dois. Sempre. Mesmo com todas as suas dúvidas, mesmo não entendendo como isso é possível. Especialmente por isso. Talvez seja um milagre. Talvez os médicos tenham se enganado. Talvez você seja tão especial que conseguiu fazer o impossível acontecer. Ele sorriu pela primeira vez em 2 dias. Qualquer que seja a explicação, não me importo. Só me importo com você e com nosso bebê. Nicole sentiu sua resistência começar a desmoronar. Você me machucou, Eduardo. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando isso. Ela hesitou, depois estendeu a mão e tocou seu rosto. Não quero que isso aconteça nunca mais. Não posso passar por isso de novo. Nunca mais, ele prometeu, cobrindo a mão dela com a sua. Você tem minha palavra. Nicole o estudou por mais um momento, depois se inclinou e o beijou suavemente. Foi um beijo hesitante no início, mas quando Eduardo respondeu com toda a paixão contida dos últimos 2 dias, ela se derreteu. Te amo, ela sussurrou contra seus lábios. E eu te amo mais do que a própria vida. Eduardo a pegou no colo e a levou para dentro da casa. No quarto, eles se amaram com uma intensidade desesperada, como se estivessem tentando curar todas as feridas dos últimos dias. Foi uma união não apenas de corpos, mas de almas que se reencontravam após quase se perderem. Quando finalmente se acalmaram, deitados entrelaçados na cama, Eduardo acariciava suavemente o ventre ainda plano de Nicole. Nosso bebê, ele murmurou maravilhado. Nosso bebê, ela confirmou, cobrindo a mão dele com a sua. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes de Nicole e ficou observando-a dormir. O remorso ainda pesava em seu peito como chumbo. Como havia sido capaz de machucá-la assim? Como havia questionado a fidelidade da mulher mais íntegra que conhecia? Nicole diz. Ertou lentamente e o encontrou-a observando. Bom dia, ela disse suavemente, mas ainda havia uma sombra de mágoa em seus olhos. Bom dia, minha menina. Ele beijou sua testa. Como se sente? Fisicamente, bem. Emocionalmente. Ela suspirou. Ainda magoada, para ser honesta. Eduardo fechou os olhos, a culpa o esmagando. Nicole, eu sei que você está arrependido, ela o interrompeu. E sei que você me ama. Mas palavras não apagam a dor que senti quando você duvidou de mim.
O que posso fazer? Nicole se apoiou no cotovelo e o encarou. Tempo, paciência e provar com ações, não só com palavras, que você confia em mim completamente. Eduardo assentiu solenemente. Você terá tudo isso e mais. E Eduardo? Ela tocou seu rosto ternamente. Da próxima vez que algo te confundir ou assustar, converse comigo. Não me ataque primeiro e explique depois. Prometo, ele disse, beijando a palma de sua mão. Prometo ser o marido e pai que vocês merecem. Nicole sorriu pela primeira vez desde a festa, e Eduardo sentiu como se o sol tivesse saído novamente depois de uma tempestade devastadora. Eles haviam sobrevivido à primeira grande crise de seu casamento, mas ambos sabiam que ainda havia feridas a serem completamente curadas e confiança a ser reconstruída, um dia de cada vez. Os dias se sucederam numa dança delicada entre redenção e paixão renovada. Eduardo observava fascinado como o corpo de Nicole se transformava, sua barriga crescendo e ganhando forma a cada semana que passava. Ele não sabia como demonstrar seu arrependimento e sua devoção, então tentava de todas as formas possíveis agradar sua esposa. A gravidez havia despertado em Nicole um apetite insaciável, não apenas por comida, mas por Eduardo. Nas noites quentes do Texas, ela se tornava uma criatura de puro desejo, seus olhos escuros queimando de necessidade quando ele chegava do trabalho. Eduardo, ela suspirava, estendida na cama com a barriga de 6 meses já bem pronunciada, usando apenas uma camisola de seda que mal cobria suas curvas generosas. Meus pés estão doendo. Ele nunca recusava. Com dedicação quase religiosa, Eduardo se ajoelhava aos pés da cama e tomava os pés inchados dela entre as mãos, massageando com movimentos circulares e suaves. Assim, minha menina, ele perguntava, observando como ela fechava os olhos de prazer. Perfeito, ela ronronava. Mas Eduardo conhecia aquele tom. Não era apenas sobre a massagem nos pés. Invariavelmente, Nicole deslizava pela cama até ficar mais próxima dele, suas mãos acariciando o peito forte por baixo da camisa. Eduardo, ela sussurrava, a voz rouca de desejo. Preciso de você. Amor, você tem certeza? Não quero machucar você ou o bebê. Ele sempre hesitava, mesmo que seu corpo já respondesse ao chamado dela. Por favor, Nicole implorava, puxando-o para cima dela com uma força surpreendente. Preciso sentir você. Completamente. Eduardo cedia, sempre cedia. Como poderia negar qualquer coisa àquela mulher que carregava seu filho? Suas mãos exploravam o corpo transformado dela com reverência, beijando a barriga arredondada antes de se posicionar cuidadosamente. Devagar, ele murmurava contra seu ouvido, mas Nicole arqueava as costas, puxando-o mais fundo. Não, Eduardo. Eu quero tudo de você. Tudo. Ela gemia, as unhas arranhando suas costas. Não me trate como se eu fosse quebrar. Eu quero você dentro de mim, completamente. A paixão dela o incendiava. Eduardo perdia o controle, movendo-se com mais intensidade, respondendo aos gemidos e súplicas dela. Nicole era insaciável, pedindo mais e mais até ambos chegarem ao êxtase juntos, suados e ofegantes. Você vai me matar de prazer, Eduardo ria depois, beijando seus cabelos úmidos de suor. Que morte mais doce, ela respondia, acariciando o peito dele com dedos preguiçosos. Essa rotina se repetia quase todas as noites. Nicole parecia ter um fogo interior que só se intensificava com a gravidez, e Eduardo, inicialmente preocupado, logo se rendeu à paixão avassaladora da esposa. Em uma noite especialmente quente de julho, após mais uma sessão intensa de amor que durou horas, Nicole estava deitada nos braços de Eduardo quando sentiu uma dor estranha no baixo ventre. Ai, ela suspirou, uma mão indo automaticamente para a barriga. Eduardo se endireitou imediatamente, alerta. O que foi? Você está bem? Eu? Nicole franziu a testa quando outra onda de dor a atingiu, mais forte desta vez. Acho que... Ai, Eduardo. O que está acontecendo? O pânico começou a tomar conta dele. É o bebê? Eu machuquei vocês.
Nicole riu suavemente, mesmo com a dor. Calma, meu amor. São contrações. Contrações? Eduardo ficou pálido. Mas ainda faltam 3 semanas. Bebês têm seus próprios horários, ela disse, tentando se levantar da cama quando outra contração a fez gemer. E eu acho que, ai, Deus, eu acho que exagerei pedindo tanto de você estas últimas semanas. Eduardo entrou em pânico total. Eu sabia que estava te machucando. Por que você não me parou? Porque eu queria. Nicole sorriu através da dor. E não se culpe. Bebês nascem quando querem nascer. Outra contração, mais forte e mais longa, fez Nicole se dobrar de dor. Acho que ela vem vindo, ela ofegou. Eduardo, preciso te contar algo. O quê? Ele estava correndo pelo quarto, pegando roupas e tentando se vestir ao mesmo tempo que ajudava Nicole. Depois que ela nascer. Nicole fez uma pausa quando outra contração veio. Você vai ficar sem mim por 40 dias. 40 dias, Eduardo. Sem nada de amor. Eduardo parou de se mexer, processando a informação. 40 dias? Como assim 40 dias? Resguardo, ela explicou rapidamente entre as dores. Ai, meu Deus, é normal depois do parto. 40 dias sem sexo. O rosto de Eduardo ficou devastado. Depois de meses de paixão desenfreada, 40 dias soava como uma eternidade. Você está brincando comigo. Eduardo! Nicole gritou quando uma contração particularmente forte a atingiu. Agora não é hora de discutir isso. Leve-me para o hospital. A corrida até o hospital foi uma mistura de terror e êxtase. Eduardo dirigia como um louco, uma mão no volante e outra segurando a de Nicole, que respirava fundo tentando controlar as contrações que vinham cada vez mais próximas. Está tudo bem, minha menina. Está tudo bem, ele repetia como um mantra, mais para si mesmo que para ela. Eduardo. Nicole ofegou durante uma pausa entre as dores. Se algo acontecer comigo. Nada vai acontecer. Ele cortou bruscamente. Não fale assim. Escute, ela apertou a mão dele com força. Se algo acontecer, você cuida da nossa menina. Você a ama, não importa o que aconteça. Nicole, por favor. Promete. Ela gritou quando outra contração veio. Eu prometo. Mas não vai acontecer nada. No hospital, tudo aconteceu muito rapidamente. Nicole foi levada para a sala de parto enquanto Eduardo andava em círculos na sala de espera, as mãos tremendo, o coração disparado. Ele pensava em tudo, na primeira vez que a viu cantando na cozinha, no primeiro beijo, na noite de núpcias, nas semanas de paixão intensa que os trouxeram até este momento. E agora, em algumas horas, ele seria pai. Pai. A palavra ainda soava surreal em sua mente. Senhor Mendoza. Uma enfermeira apareceu na porta. Pode entrar. Sua filha está nascendo. Eduardo correu atrás dela, o coração quase saindo pela boca. Na sala de parto, encontrou Nicole suada, exausta, mas determinada, fazendo força a cada comando do médico. Eu estou aqui, amor, ele sussurrou, pegando sua mão. Eduardo. Ela está vindo. Nicole chorava e sorria ao mesmo tempo. Mais uma vez, senhora Mendoza. Eu posso ver a cabeça. O médico anunciou. Nicole fez força com todas as forças que ainda tinha, gritando de dor e esforço, e então, o choro de um bebê encheu a sala. É uma menina. O médico anunciou, levantando o pequeno ser que chorava vigorosamente. Eduardo olhou para a filha e desabou em lágrimas. Lágrimas de alegria, de alívio, de amor puro e avassalador. A pequena criatura estava coberta de fluidos, vermelha e amassada, mas era a coisa mais linda que ele já tinha visto na vida. Ela é perfeita, ele soluçou, beijando a mão de Nicole repetidamente. Ela é absolutamente perfeita. Nicole, exausta mas radiante, estendeu os braços quando a enfermeira trouxe o bebê limpo e embrulhado em um cobertor rosa. Nossa filha, ela sussurrou,
os olhos se enchendo de lágrimas. Nossa pequena milagrosa. Eduardo observou sua esposa segurando a filha, e sentiu seu peito se expandir com tanto amor que achou que fosse explodir. Ali estava sua família. Sua esposa guerreira que havia lhe dado o maior presente da vida, e sua filha, prova viva de que milagres realmente acontecem. Como vamos chamá-la? Ele perguntou suavemente, acariciando a bochecha arrosada da bebê. Nicole sorriu através das lágrimas. Sofia. Sofia Mendoza. Significa sabedoria, e ela será nossa pequena Sophie. Eduardo fechou os olhos, emocionado. Este nome era perfeito, completamente deles, sem sombras do passado, apenas o futuro brilhante que tinham construído juntos. Sofia, ele repetiu, testando o nome. Nossa pequena Sofia. A bebê abriu os olhinhos escuros, exatamente como os da mãe, e pareceu olhar diretamente para Eduardo. Naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa por aquelas duas mulheres. Qualquer coisa. Te amo, ele sussurrou para Nicole, beijando sua testa suada. Amo vocês duas mais do que a própria vida. E nós te amamos, Nicole respondeu, puxando-o para mais perto. Nossa família está completa, Eduardo. Enquanto segurava a mão de sua esposa e observava sua filha dormir pacificamente, Eduardo pensou em como a vida havia mudado completamente em menos de 2 anos. De um homem solitário e amargurado, ele se tornará marido e pai. E tudo graças àquela jovem corajosa que havia cantado na sua cozinha e roubado seu coração para sempre. Do lado de fora da janela, o sol do Texas começava a nascer, pintando o céu de dourado, exatamente como naquela manhã em que Eduardo viu Nicole pela primeira vez. Um novo dia, um novo começo, uma nova vida. E 40 dias de abstinência para sobreviver, pensou ele com um sorriso, mas nem isso conseguia diminuir sua felicidade naquele momento perfeito. Os primeiros meses com Sofia trouxeram uma nova dimensão ao amor de Eduardo e Nicole. Eduardo se revelou um pai excepcional, superando todas as expectativas que Nicole jamais havia sonhado ter. Todas as noites, quando o choro da pequena Sofia ecoava pelo quarto, Eduardo era sempre o primeiro a acordar. Com movimentos suaves e cuidadosos, ele pegava a filha no colo, sussurrando palavras doces enquanto a levava até Nicole para mamar. Venha, pequena princesa, ele murmurava contra os cabelos sedosos da bebê. Mamãe está esperando você. Nicole observava, o coração transbordando de amor, como Eduardo se acomodava ao lado dela na cama, segurando Sofia enquanto ela amamentava. Mesmo nas madrugadas mais difíceis, ele nunca demonstrava cansaço ou irritação. Eduardo, você deveria dormir. Nicole sussurrava durante uma dessas sessões noturnas. Você trabalha tanto durante o dia. Não existe lugar no mundo onde eu preferiria estar, ele respondia, beijando sua têmpora. Vocês duas são tudo na minha vida. Minhas duas meninas preciosas. Sofia crescia rapidamente, tornando-se uma bebê saudável e esperta, com os olhos escuros da mãe e o sorriso charmoso do pai. Eduardo não se cansava de contar para qualquer um que quisesse ouvir sobre sua filha milagrosa. Olha só como ela me reconhece, ele dizia orgulhoso quando Sofia sorria ao vê-lo. Esta menina vai me deixar de cabelos brancos, mas eu não poderia ser mais feliz. Conforme os dias passavam em direção ao fim do resguardo, Eduardo começou a notar mudanças sutis em Nicole. Ela havia desenvolvido o hábito de se trocar no banheiro, sempre se cobrindo com roupões quando estava perto dele. Quando ele entrava no quarto enquanto ela amamentava, ela puxava rapidamente uma blusa para cobrir o seio. Eduardo percebia, mas não comentava. Conhecia sua esposa bem o suficiente para saber que ela estava lutando com as mudanças em seu corpo. Ele esperaria o tempo que fosse necessário para que ela se sentisse confortável novamente. No 40º dia exato após o parto, Eduardo acordou e encontrou Nicole já de pé, nervosa, arrumando a comoda pela 5ª vez naquela manhã. Minha menina, ele disse suavemente, se aproximando por trás. Você está bem? Nicole se enrijeceu quando ele a tocou, mas não se afastou. Estou bem.
Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? Ela se virou nos braços dele, mas manteve os olhos baixos. Eduardo, eu. O que foi, amor? Eu sei que hoje os 40 dias acabaram, mas... Ela hesitou, as bochechas corando. Eu não sei se estou pronta. Eduardo ergueu seu queixo delicadamente, forçando-a a olhá-lo. Por quê? O que está te preocupando? Meu corpo mudou, ela sussurrou, as lágrimas começando a se formar. Eu não sou mais a mesma mulher que você se apaixonou. Tenho medo de que você me veja aí. E o quê? Eduardo perguntou, genuinamente confuso. Que você não me deseje mais. Que eu não consiga te satisfazer como antes. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Então, lentamente, pegou o rosto dela entre as mãos. Nicole, você está me ouvindo? Realmente me ouvindo? Ela assentiu timidamente. Eu te amo. Não apenas seu corpo, embora eu seja louco por ele. Eu te amo completamente, sua alma, seu coração, sua força, sua vulnerabilidade. Você me deu a coisa mais preciosa do mundo, nossa filha. Como isso poderia me fazer te amar menos? Mas eu estou diferente. Você está mais linda, ele disse com convicção absoluta. Você é a mãe da minha filha. Você é minha esposa, minha companheira, minha vida inteira. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Nicole estava visivelmente nervosa. Eduardo se aproximou dela devagar, como se ela fosse um animal assustado. Podemos só nos deitar e conversar, ele ofereceu. Eu quero, ela admitiu baixinho. Eu quero tanto, Eduardo. Mas, podemos apagar as luzes? Não. A resposta foi gentil, mas firme. Quero ver você. Quero beijar cada parte do seu corpo. Quero ver você se arrepiar sob meu toque. Quero você toda minha, sem vergonha. Eduardo, eu tenho medo de não conseguir te agradar como antes. Eduardo a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão contida de 40 longos dias. Deixe-me mostrar o quanto eu te desejo, ele murmurou contra seus lábios. Com mãos reverentes, ele começou a despir Nicole lentamente, beijando cada centímetro de pele revelada. Quando ela tentou se cobrir, ele segurou suas mãos gentilmente. Você é perfeita, ele sussurrou, os olhos escuros queimando de desejo. Absolutamente perfeita. Quando finalmente se uniram, Nicole sentiu uma leve dor inicial, mas continuou, perdida na intensidade do momento. Eduardo foi cuidadoso e terno, sussurrando palavras de amor e adoração. Eles fizeram amor como nunca antes, não apenas com seus corpos, mas com suas almas completamente expostas e vulneráveis. Foi uma reconexão profunda, uma reafirmação de seu amor após meses de espera. Depois, deitados colados um ao outro, suados e satisfeitos, Eduardo acariciava suavemente o corpo de Nicole. Minha filha só te deixou mais bonita, mais gostosa, ele murmurou contra seu ouvido. Não se esconda de mim nunca mais. Quero ver essa visão todos os dias da minha vida. Nicole sorriu, finalmente relaxada e segura nos braços dele. Eu te amo tanto, Eduardo. E eu te amo mais do que palavras podem expressar. Sofia havia se tornado uma menina esperta e travessa de 2 anos, com a personalidade forte da mãe e a teimosia charmosa do pai. Ela corria pela casa da San Miguel como uma pequena rainha, deixando Eduardo alternando entre o orgulho paternal e o desespero. Sofia Mendoza. Eduardo gritava enquanto corria atrás da filha, que havia decidido pintar as paredes da sala com giz de cera. Venha aqui agora mesmo. A menina riu e correu para os braços de Nicole, que observava a cena com diversão. Ela vai me deixar completamente grisalho antes dos 50, Eduardo suspirou, passando as mãos pelos cabelos que já mostravam alguns fios prateados. Nicole se aproximou dele, Sofia nos braços, e acariciou ternamente seu rosto. Você está ainda mais charmoso com esses fios grisalhos, ela disse, beijando-o suavemente.
E ela te ama tanto quanto você a ama. Eduardo sorriu, envolvendo suas duas meninas num abraço apertado. Vocês duas são minha vida inteira, ele murmurou. E você é a nossa, Nicole respondeu, se aninhando contra seu peito. Foi então que ela tomou coragem e compartilhou a notícia que vinha guardando há algumas semanas. Eduardo, ela disse suavemente, tenho algo para te contar. O que foi, minha menina? Nicole sorriu, os olhos brilhando de felicidade e um pouquinho de travessura. Daqui a 8 meses, não vai ser só uma, vão ser 2. Eduardo a encarou, processando lentamente o que ela havia dito. 2? Como? 2 o quê? Gêmeos, Eduardo. Estamos esperando gêmeos. O mundo parou por um momento. Então, Eduardo soltou um grito de alegria tão alto que Sofia começou a rir e bater palmas. Ele pegou Nicole no colo, girando com ela pela sala enquanto Sofia gargalhava. Gêmeos! Ele repetia, incrédulo. Meu Deus, Nicole, gêmeos. Você está feliz? Ela perguntou, mesmo já sabendo a resposta pelo brilho em seus olhos. Feliz? Eu estou no paraíso. Eduardo a beijou apaixonadamente. Você continua me surpreendendo, mulher. Continua fazendo milagres na minha vida. Naquela noite, deitados na cama depois de colocar Sofia para dormir, Eduardo acariciava suavemente a barriga ainda plana de Nicole. 3 filhos, ele murmurou maravilhado. Nunca imaginei que seria tão abençoado. Somos abençoados, Nicole corrigiu. Nós, juntos. Eduardo sorriu, beijando sua testa. De uma empregada cantando na cozinha a uma casa cheia de filhos. Quem diria? Era destino, ela sussurrou. Estávamos destinados a nos encontrar, a nos amar, a construir esta família. Para sempre. Para sempre mais um dia. Sob as estrelas do Texas, Eduardo e Nicole adormeceram abraçados, sonhando com o futuro brilhante que os esperava. 3 crianças correndo pela fazenda, noites de amor apaixonado, desafios enfrentados juntos e uma vida inteira de felicidade pela frente. A história que começou com uma canção na cozinha havia se tornado uma sinfonia de amor eterno, e eles mal podiam esperar para ver que outras surpresas a vida lhes reservava. E assim, Eduardo Mendoza, o fazendeiro solitário de 40 anos, e Nicole, a jovem de 21 anos que roubou seu coração, viveram felizes para sempre, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras de idade, classe ou circunstâncias. Em sua fazenda no Texas, cercados pelos filhos e pelo amor incondicional um do outro, eles descobriram que os melhores finais felizes são aqueles construídos dia após dia, com dedicação, paixão e a certeza de que estavam destinados a estar juntos.